irmãos, a paz do Senhor. Expõe sobre os seus pés nessa noite e abra sua Bíblia, por favor. Livro Profeta Zacarias, capítulo 3, versículo de número 9. Livro do Profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Todos acharam? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra no só dia. Eu vou contar até 3, a igreja vai ler este versículo comigo com alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos? Peraí, tá feio. 1, 2, 3. Vamos? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, livro do profeta Zacarias. Zacarias era um profeta por linhagem sacerdotal. Embora Zacarias ele é filho de Baraquias, neto de Dom. Alguns historiadores acreditam que Zacarias ele nascera ainda mesmo quando os judeus estavam cativos dentro da Babilônia, preso pelo rei Nabucodonosor. Embora mais tarde, depois que acontece o resgate do povo de Deus, que o povo é levado para Jerusalém por intermédio de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, Zacarias é levado pelo seu avô para a Palestina para estudar, para se manter naquilo que ele foi chamado. Mas no capítulo de número 1, vemos que Zacarias ele convida o povo ao arrependimento, dizendo assim: vós voltareis para mim e eu voltareis para vós. Quando chega no capítulo de número 2, Zacarias, alguns estudiosos diz que do capítulo 2 e versículo 4, o menino que vê uma visão de um homem com cordel na mão que fora medir Jerusalém, eles acreditam que é o próprio Zacarias, ainda quando era criança, no ano 520 antes de Cristo. Mas o que me chama mais atenção é que ele tem uma tamanha visão no capítulo 2, aonde que o homem veio para medir Jerusalém, qual era o seu comprimento e também qual era a sua largura. Quando chega no capítulo 3 e versículo 1 em diante, vemos que a epígrafe logo disse: a quarta visão, e o sumo sacerdote Josué sendo acusado por Satanás. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele estava com as vestes sujas,
e por ele estar com as vestes sujas, Satanás começa a lhe opor, começa a lhe acusar, porque as suas vestes estavam sujas, e a sujeira simboliza o pecado. Mas para quem não sabe, o sacerdote, ele tinha o direito de oferecer sacrifício pelo pecado do povo, para que o povo fosse perdoado, e automaticamente esse sacerdote, ele levava o pecado do povo sobre as suas vestes. Lembra que quando Isaías, ele disse: porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, também os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Josué, ele era um sacerdote, por isso as suas vestes estavam sujas, causa do pecado do povo. E logo ali Satanás, ele começa a lhe acusar, Satanás começa a condenar Josué, mas também aparece um anjo à sua direita, para que pudesse defender Josué das acusações de Satanás. Embora naquele momento as suas vestes são trocadas e colocadas outras vestes limpas, outras vestes novas, assim como na glória, assim como naquele momento as suas vestes é trocada, ali está a purificação de Judá, ali está a purificação do povo de Jerusalém. Mas o que me chama mais atenção aqui é o versículo de número 9, já que no versículo 1, 2 e 3, Josué está passando pelo momento difícil de acusação, mas existe algo tão interessante aqui, que está no versículo de número 9, aonde que diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Repetindo: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, a pedra, ela é única em todo o universo. Você não vai encontrar uma pedra como esta, porque é única. Se você acha uma pedra preciosa, mais bonita do mundo, não vai ser como essa, porque ela é única. Mas aí logo considera-se, aleluia, uma profecia poderosa para o futuro. Preste atenção, porque ele disse: eis aqui, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única há 7 olhos. Eis que esculpirei a iniquidade desta terra, nenhum só diga. É bem categórico dizer que esta pedra, ela tem um segredo poderoso. Preste bem atenção, Salmos capítulo 118 e o versículo de número 22 está escrito assim: e a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Isaías capítulo de número 28 e o versículo de número 16 está escrito assim: portanto assim diz o Senhor dos exércitos, ou assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei uma pedra em Sião uma pedra eleita, já provada, quem nela crer não se apresse. Marcos capítulo 12 e o versículo 10 está escrito assim: ainda não leste as escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou cabeça da esquina. Glória. Atos capítulo 4 e versículo de número 11, ele disse assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificados, a qual foi posto sobre cabeça da esquina. Glória. Efésios capítulo 2 e o versículo 20 está escrito assim: e os edificados sobre a fundamental pedra dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo, ele é
a principal pedra de esquina. Jesus, ele é a principal pedra de esquina. Pedro, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 6, ele diz assim: pelo que também nas escrituras se contém, e eis que ponho em Sião uma pedra preciosa da esquina, eleita, oh glória, preciosa, aleluia. Quem nela crer não se apresse, e quem nela crer não será confundido. Pedra preciosa. Paulo, no capítulo de número 10 e o versículo de número 1 de 1 Coríntios, ele diz que todos passaram pela mesma nuvem, todos foram batizados pela mesma nuvem. O versículo de número 4, ele disse: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e Cristo, ele era a pedra que andava com o povo de Israel no deserto. Quem crê nesta palavra, levante a mão só, por favor. Abra a tua boca nessa noite e expressa a tua alegria, glória. Olhe para cá, olhe para cá, pedra. Em Gênesis capítulo 28 e o versículo de número 1 em diante, naquele momento que teve uma confusão dentro da casa de Jacó, porque Jacó, ele enganou o seu pai Isaque, e logo quando ele engana, automaticamente Esaú, ele chega do campo, e ali ele fica sabendo de tudo o que aconteceu. Automaticamente Jacó, ele é avisado pela sua mãe que o seu próprio irmão ia tirar a sua vida. Naquele momento ele toma uma atitude de fugir da presença do teu irmão. Abaixa só um pouquinho o fundo musical. Ele toma uma atitude de fugir, aleluia, da presença do teu irmão. Quando ele foge da presença do teu irmão, a sua mãe lhe anuncia para que fosse para a casa da sua parentela. Automaticamente Jacó começa a andar pelo deserto. Já que ele cansa, ele pela tarde, o sol já estava indo embora. Jacó, ele deita, encontra uma pedra. Aquela pedra ele coloca sobre a sua cabeceira, e ali deita cansado. Mas ele não sabia que onde que estava aquela pedra, ali também tinha um mistério. Quando ele coloca a pedra como cabeceira, automaticamente ele dorme, e ali tem um sonho de uma escada que desce do topo do céu. Automaticamente, quando ele vê aquela escada, do topo da escada, uma voz fala com ele, e ali era a voz de Deus. Jacó, ele fica assustado no sonho, mas a voz fala com ele: não temas, porque eu sou contigo. Ele acorda de manhã pela madrugada. Quando ele acorda de manhã pela madrugada, ele pega aquela pedra, derrama azeite sobre aquela pedra e coloca sobre a coluna da casa de Deus, e ele já levanta falando: quão terrível é este lugar, quão terrível é este lugar. Eu estava na casa de Deus e eu não sabia. Aonde tem pedra tem casa, aonde tem casa tem culto, aonde tem culto tem glória, aonde tem culto tem louvor, aonde tem culto tem cura, aonde tem culto tem adoração. Eu quero saber só quem chegou no culto, eu quero saber só quem chegou no culto, eu quero saber só quem chegou no culto. Oh glória, aleluia. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 1 em diante. Quando os filhos de Israel perderam a arca da aliança, ficaram sem presença, automaticamente a preocupação aumentou no coração do povo. Mas ainda que o povo não tinha arca, mas também tinha uma liderança que clamava, que orava, que vivia na presença de Deus constantemente, com a sua vida sincera. Assim, esse se chama Samuel. Samuel convoca todo o povo para que se juntasse
passasse entre Mispa, para que pudesse atribuir um culto a Deus. O povo toma posse daquela palavra e vai até Mispa. Ali eles começam a adorar. Primeira coisa, Samuel começa a orar pela vida do povo. Samuel começa a interceder pela vida do povo. Quem levou a arca? Os filisteus. Já que os filisteus levaram a arca do arraial, o povo estava sem presença. Se estava sem presença, também estava sem defesa. O povo não tinha, os filisteus não tinha mais o que temer, o povo de Israel. Mas já que eles estão tão agoniados porque algo diferente estava acontecendo, não tinha a arca da aliança, mas através da oração de Samuel, alguma coisa começa a acontecer entre Mispa. Aí os filisteus reúnem os homens mais poderosos, reúnem os homens mais fortes e disse: vamos lá, nós temos que parar aquele negócio. É dessa forma, meus irmãos, quando nós reunimos, quando nós dedicamos a Deus em um culto, adoração, em propósito, quando nós saímos das nossas casas dizendo: não, hoje vai ser o melhor culto, hoje eu vou adorar, eu não vou olhar para a roupa de A nem para a roupa de B, hoje eu não vou olhar para ninguém, eu vou ligar meu pensamento no dom da graça e vou adorar, vou receber poder, vou sair de lá, aleluia, com meus problemas resolvidos, a minha cura vai ter que acontecer. Aquela dor que eu sinto na perna, ela vai ser curada assim, vai. Aquela dor que eu sinto constantemente na cabeça, ela vai ser curada, porque eu vou participar não de mais um culto, mas sim de um culto aonde que eu vou adorar em espírito e verdade. Sim, o povo se reúne nesse mesmo propósito e disse: vamos adorar. Sim. Depois da oração, Samuel pega o animal, coloca em cima do altar. Quando ele coloca em cima do altar, que começa a oferecer o sacrifício a Deus, ainda que o povo estava sem arca, mas por intermédio da oração de Samuel, a presença de Deus começa a manifestar entre Mispa. Automaticamente os filisteus começam a se apressar para que pudesse parar o culto, mas eles, quando começou a se apressar, a Bíblia diz que o povo começava a clamar: Samuel, clama mais alto, Samuel, porque os inimigos estão vindo aí. Samuel começa a clamar, Samuel começa a pedir a Deus, até que Deus manda um trovão. Deus faz que trovoasse, e quando Deus fez que trovoasse, os inimigos bateram em retirada. Quando os inimigos bateram em retirada, ali uma batalha foi vencida. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sei e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, só quem pode adorar. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele foi posto como cabeça da esquina. Jesus Cristo, ele é a pedra verdadeira. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Os discípulos estavam andando com o mestre, todos estavam felizes, todos vieram do campo e começavam a dizer: olha, os paralíticos andavam, o cego ele via, os mudos falavam, os surdos ouviam. Tu viu que tudo estava acontecendo, já que os discípulos estão andando, eles sendo seguidores de Jesus Cristo. Claro que o testemunho de Jesus Cristo andava por todos os lugares de Jerusalém e fora de Jerusalém. Automaticamente os discípulos começam a andar contando vitória, contando
tudo que acontecia, mas verdadeiramente eles não tinham convicção com quem eles estavam andando. Pensava que estava andando com um profeta qualquer, porque até então no coração deles, eles não acreditavam que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Aí Jesus decide fazer uma reunião. Jesus, ele chama todos em particular e disse: vem cá, faz favor. Conjecturando aqui, eu posso imaginar que Jesus reúne todos os discípulos e disse: assenta todos aí, que eu quero ter uma reunião com vocês. Aí eu acredito que naquele momento Jesus olha para João e disse: João, quem diz os homens que eu sou? E quem diz você também que eu sou? João, com dúvida, ele começa a testemunhar aquilo que os homens falavam. E quem sabe João olha para o mestre e diz: olha, eles estão dizendo aí que você é um profeta. Quem sabe Jesus olha para João e diz: João, se assenta, porque você não sabe que eu sou. Eu estou imaginando, estou conjecturando automaticamente. Quem sabe Jesus agora chama outro discípulo, chamando quem sabe André. Disse: vem André, quem diz os homens que eu sou? E quem diz você que eu sou, André? Quem sabe André olha para o mestre e disse: mestre, os homens estão dizendo que você dizendo que você é Jeremias. Quem sabe Jesus olha para a cara de André e disse: se assenta, André, porque também tu não sabe que eu sou André. André, quem sabe, se assenta. E agora Jesus, pasme todos naquela reunião, todos ficam calados, ninguém lhe dá resposta, dizendo que ele era o Filho de Deus. Acontece um silêncio naquela reunião. Automaticamente alguém, sem ser chamado na conversa, levanta no meio da reunião. Pedro se levanta e disse: eu sei quem você é. Quem sabe Jesus fixou os olhos sobre Pedro e disse: Pedro, abra a tua boca e diz que eu sou Pedro. Pedro olha para ele e disse: eu sei quem você é, rapaz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para todo mundo. Pedro. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o próprio Deus. E agora eu te digo uma coisa, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, e eis aqui a pedra, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Não vai, as portas do inferno não pode prevalecer sobre a igreja, porque ele é a pedra. A porta do inferno não pode se levantar, porque ele é a pedra, ele é a pedra, ele é a pedra, ele é a pedra. Oh Espírito Santo da verdade, Alai comandar a vasséria, Oramante comandar a vasséria. Quem entrou no culto aqui, levante a mão. Quem entrou no culto? Eu quero conhecer você, só quem entrou no culto. Uracalabra Xandarábia. Nessa noite vai ser uma noite única na sua vida, que será marcado pela pedra rejeitada, que será marcado pela pedra excluída pelos homens. Ainda que ele foi excluído, ainda que ele foi moído, ainda que ele foi amassado, mas por nós foi abraçado, e nós damos glórias a Deus que ele morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Olhe para cá, só um pouquinho. Quando Jesus, ele disse: Pedro, tu és Pedro. Todos que foram chamados na reunião não teve capacidade nenhuma de falar que ele era o Filho de Deus. Somente Pedro. Mas há algo interessante aqui que me chama a atenção. Quando Jesus, ele disse: tu és Pedro, é uma palavra afirmativa. Ele está afirmando: tu és Pedro. Todos sabiam que ele era Pedro,
Mas por que Jesus está falando tu és Pedro? A palavra Pedro no hebraico significa pedra pequena. Vamos supor que Jesus, imaginando aqui, falando no hebraico, tu és a pedra pequena. Mas logo quando Jesus ele fala, tu és Pedro, ou tu és a pedra pequena, Jesus ele fala, eis aqui a pedra. E sobre esta pedra, Jesus está afirmando sobre esta, ele está falando consigo mesmo, eu edificarei a minha igreja. Mas por outro lado, Jesus está afirmando, Pedro, tu és pequeno. Tiago, João, André e os outros não teve a capacidade de receber a revelação que Pedro recebeu. Mas Jesus está afirmando que Pedro é pequeno. Por mais, Pedro, que você teve essa capacidade, você continua sendo pequeno. Olhe para cá, deixa eu abrir parênteses aqui para você entender. O mais usado por Deus aqui é pequeno. Quem canta melhor aqui é pequeno. Quem prega melhor aqui é pequeno. Oh meu Deus do céu, quem sabe mais aqui é pequeno. Agora eu vou te explicar. Deus não levanta ninguém grande. Deus ele só levanta os pequenos. Tu só vai ser usado, minha querida, quando você se humilhar debaixo das mãos do Onipotente. Tu só vai cantar quando você baixar a guarda, sair de cima desse salto. Tu só vai pregar quando tu passar pelo crivo e bater o teu joelho no chão e começar a se humilhar. Deus só usa pequeno. Deus não usa ninguém grande. Quando tu vê uma pessoa sendo usada por Deus, porque é pequeno, é pequeno, é pequeno. Quanto mais a pessoa empina o nariz, que continua lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aí você olha para alguém e vê Deus levantando, e vê Deus usando, e disse, não, eu quero ser usado e Deus não me usa, porque você está grande demais, você está achando grande demais. Eu quero que Deus faça isso pela minha vida. Tu está se achando grande demais. Baixa a guarda, pelo amor de Deus. Desce do pedestral. É tempo de descer do pedestral e deixar o oleiro matar o vaso para que possa fazer da forma dele. Enquanto você não se colocar na brecha ou na posição, a pedra não vai te usar, a pedra não vai te levantar. Mas a partir do momento que, se você se colocar na brecha e diminuir a si próprio e dizer, Deus, eu sou apenas um vaso e tu és oleiro, Senhor, faça de mim o que tu queres, ele vai te levantar sobre a face da terra. E aqueles que te olharam despacho de cima para baixo, vai ter que te olhar de baixo para cima e dizer, verdadeiramente Deus é com ele e com ela. Fica de pé. Fica de pé. Oramanto comandar a vasséria. Lá pra canto comandar a... Pegue na mão do irmão que está do teu lado, por favor. Pegue. Aí eu vou passar pro pastor. Pegue. A lá pra canto comandar a vasséria. Quem está na pedra está firmado. Quem está na pedra está firme. Quem está na pedra não será abalado. Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 7 versículo de número 24, capítulo 6 e versículo de número 24, se não me fala a memória, ele disse assim, olha, aqueles que escutam as minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem que edificou a tua casa sobre a rocha. Veio vento, tempestade, veio chuva e não levou, porque estava sobre a rocha. Enquanto você não edificar a tua casa na rocha, que é Jesus Cristo, a tua casa será abalada. Enquanto você não se colocar de pé, orando, jejuando, a tua casa será abalada. Mas no dia que você orar, jejuar, pode ter certeza que a tua casa permanecer firme. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, nada vai te abalar. Louva quem
Irmã Jadson, por favor, feche teus olhos. Vamos adorar nessa noite. Aleluia.